Fala pessoal, estamos começando mais um intensivão e dessa vez nós vamos tratar sobre a Lei Maria da Penha, tá? No edital de vocês aí, né, para você que vai prestar o concurso da GCM de Cotia, está previsto então a Lei Maria da Penha, tá? Dos artigos 1º ao artigo 7º, tá? Eu vou pegar aqui os artigos mais importantes, né, os que têm maior incidência, tá? De acordo com 3 provas aí que eu percebi, tá? Então, pessoal, mas é importante que vocês leiam, né, todos esses artigos, né? Então, você tem que ler aí o artigo 1º, artigo 4º, e os mais importantes que mais caem são os artigos 5º, artigo 6º e artigo 7º, beleza? Que vai tratar aí, basicamente, né, falando sobre a violência doméstica familiar contra a mulher, tá? Então, vai demonstrar aqui o que é, né, o que configura a violência doméstica familiar contra a mulher, tá? E quais são as formas de violência doméstica e familiar, beleza? E no final vou trazer 3 questões aí, né, da própria Banca RBO, tá? E vou fazer comentários sobre elas, beleza? Então, o artigo 5º diz: para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher. O que configura, então? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Onde que ocorre, né, esse tipo de violência, tá? Então, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto, tá? Então, são nesses 3 âmbitos aí, né, em que ocorre essa ação ou omissão baseada no gênero, né, que causem esses tipos de sofrimento descritos ali, que configura então a violência doméstica e familiar contra a mulher, beleza? E o que vem, né, a ser o âmbito de unidade doméstica, tá? Então, o âmbito de unidade doméstica é compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, isso que configura o quê? O âmbito de unidade doméstica, beleza? Se atentem a isso daqui. Então, é o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, tá? Então, é com ou sem, beleza? Inclusive as esporadicamente agregadas. Já, né, o âmbito da família é compreendido o quê? Como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, tá? Então, o âmbito da família é o que? A comunidade formada por indivíduos que se consideram ou são aparentados, né? Se são parentes ou se consideram parentes. Unidos por laços naturais, né? Ou seja, laços de sangue, por afinidade, né? Ou por vontade expressa. E a terceira aqui, hipótese, é em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação, tá? Então, não é somente quem está convivendo, mas quem já tenha convivido, né, com a ofendida, com a vítima aí no caso, e é independente de coabitação, ou seja, não tem a necessidade, né, de residir junto, morar na mesma casa, tá? Artigo 6º, a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Então, né, se atentem a isso daí. E no artigo 7º traz as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então são aí, né, as 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quais são? A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e violência moral, tá? E que costuma cair aí, né? É trocando, né, o que vem a ser cada uma delas, tá? Por exemplo, a violência física é entendida como qualquer conduto que ofenda sua integridade ou saúde corporal, tá? Então, na sua prova pode cair, né, descrito o que é, tá? E trazendo as alternativas, né, qual que é. Então, violência física, é psicológica, é sexual, ou misturar aí, tá? Então, violência física é aquela conduta que ofende o quê? A integridade ou a saúde corporal. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante o que? Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo
a saúde psicológica e a autodeterminação, tá? Então aqui nós acabamos de falar, né, sobre a violência psicológica. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, tá? Então a violência sexual, né, é toda essa descrição aqui, e percebam que ela é mais fácil de você entender, por quê? Porque, né, tá relacionado aqui a relação ao sexo, tá? Em relação à sexualidade, né? Impedir, constranger, fazer presenciar, fazer participar, né? Impedir de usar qualquer método contraceptivo, tá? Forçar o matrimônio, né? A gravidez, o aborto, a prostituição, tá? Então tudo aí tá relacionado ao sexo, então é a violência sexual. E quarto, né, a violência patrimonial. Então a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, violência patrimonial está relacionada ao patrimônio, né? Então, seus objetos, instrumentos de trabalho, ou seja, ele retém, ele subtrai, por exemplo, um celular, né? Impede de mexer no celular, impede de utilizar um cartão de crédito, tá? Instrumentos de trabalho, um documento. Então, tudo aí é violência patrimonial. E a violência moral, que eu indico que vocês decorem mesmo aqui, né? É aquela conduta que configura o quê? Calúnia, difamação ou injúria, tá? Então, são essas 5 formas de violência doméstica e familiar, né? Então, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e violência moral, tá? Então, tenho certeza, olha, 99% de chance que vai cair uma questão, né, sobre esse assunto aqui, tá? Sobre as formas de violência doméstica e familiar, beleza? Agora vamos começar as 3 questões, né, da própria banca IRBO, tá? Então, questão número 1. A forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, denomina-se violência A, psicológica, B, moral, C, física, D, patrimonial. Né? Nós acabamos de falar, que eu falei decore, porque, né, pode ter certeza que vai cair alguma questão relacionada a isso, né? Então, essa aqui é uma questão da própria banca RBO, né, para concurso da GCM, né? Não lembro de qual GCM que foi, mas enfim, é recente, tá? E então falou de violência doméstica, que é uma conduta aí que configure calúnia, difamação ou injúria. Estamos falando da violência moral. Beleza? Questão número 2. Com base na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta. Se atentem a isso daqui, tá? Ele tá pedindo a alternativa incorreta. Porque às vezes na hora da correria da prova, o que você vai fazer? Você vai ler a primeira aqui, vai estar correta, e você na correria achando que tá pedindo a correta, vai marcar e vai errar a questão, beleza? Então, apareceu aqui incorreta, que não, a alternativa que não configura, etc. Então já circula a palavra ali para você não esquecer, tá? Então ele está pedindo a incorreta, tá? Então são 4 alternativas, vão ter 3, né, que são corretas e uma, né, tem que ser incorreta. Beleza? Então alternativa A. A lei considera que a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Tá correto, né? Tá no artigo aí 6º, né, da Lei Maria da Penha. Alternativa B. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, certo? Que causa à mulher sofrimento físico, sexual ou psicológico, configura para os efeitos da lei violência doméstica e familiar contra a mulher, certo, né? Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero causa à mulher sofrimento físico, sexual ou psicológico. Não só físico, sexual e psicológico, mas também cause morte, né? Cause aí também lesão ao seu patrimônio e a violência aí moral, tá? Então, essa aqui tá correta também. A alternativa C. A lei compreende como unidade doméstica
o espaço de convívio permanente de pessoas, certo? Desde que haja vínculo familiar, não, né? É com ou sem vínculo familiar, tá? Então a alternativa incorreta é a alternativa C, né? Então ele está pedindo a incorreta, então resposta alternativa C. Vamos ler a D, né? Uma das formas de violência doméstica familiar contra a mulher é a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Alternativa D, correta. Questão número 3. Com base na Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A violência doméstica familiar contra a mulher é crime tipificado em lei. Assim sendo, não constitui uma das formas de violação dos direitos humanos? Não, né? Ele constitui uma das formas de violência de violação dos direitos humanos, tá? É exatamente o contrário, né? Alternativa B. Qualquer meio utilizado para causar prejuízo à autodeterminação da mulher caracteriza a violência moral, e é uma das formas previstas como violência doméstica familiar contra a mulher. O que é a violência moral, né? Que eu falei para vocês e que nós acabamos de ver aí nas duas questões anteriores, tá? Lembra que eu falei para vocês? Decorem isso daqui, tá? Qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria é a violência moral. Então aqui está, né, incorreto, tá? Aqui causa prejuízo à autodeterminação da mulher é a violência psicológica, beleza? E não a violência moral aqui. A questão, a alternativa C. Qualquer omissão baseada no gênero que cause à mulher dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica configura violência doméstica e familiar, né? Está correto, tá? Então, qualquer omissão baseada no gênero que causa à mulher dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica configura violência doméstica familiar. Então, ele está pedindo a alternativa correta, então C é a alternativa correta. Agora vamos verificar por que a D está incorreta, né? Constranger a mulher a manter ou participar da relação sexual. Lembra que eu falei para vocês, está relacionado ao sexo, vai ser qual tipo de forma de violência doméstica, né? Familiar. Então, constranger a mulher a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, caracteriza a violência física, que é uma das formas previstas como violência doméstica familiar contra a mulher. Não é violência física, né? É violência sexual, tá? Então a alternativa D está incorreta, tá? Então é assim, né, que a banca trabalha, né? Ela vai trocar uma palavra ou outra, né? Vai trocar aí uma definição, né? Vai trazer um conceito, né? Vai trocar ali, então, o que vem do que é aquele conceito, tá? Então se atentem a isso daí, pessoal. Então, o que vai cair aí, né? O que configura a violência doméstica familiar, né? Em qual âmbito se dá essa violência doméstica e familiar, tá? E quais são os tipos de violência doméstica familiar, tá? E também vai cair aí, né, provavelmente, né, que o quê? A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui o quê? Uma forma de violação dos direitos humanos, beleza? Então é isso, pessoal, eu queria passar para vocês, né, mais um intensivão aí, eu sei que foi de forma rápida, tá? Mas não se esqueçam, tem que ler toda a legislação, beleza? Porque não é porque nunca caiu, né, que não vai cair, sendo que está previsto no edital, tá? Então, mas se atentem, né? Leiam e boa sorte na prova, tá? E vamos continuar durante essa semana aí até o dia 10, né? Vamos continuar aí fazendo essas revisões intensivas, beleza? Pessoal, brigadão e até o próximo vídeo.